Esse é o ano de Zelda, de Pokémon, de Metroid, de Donkey Kong, como eu falei no vídeo lá de previsões, que tá no card aqui em cima. Mas e as franquias que a Nintendo não lança nada há muito tempo? No episódio de hoje a gente vai falar sobre jogos que a Nintendo deixou esquecidos no churrasco. Vai que eles resolvem aparecer um dia no Switch. Meu nome é Guilherme Castro e você está no Triplo N, onde você tem 3 vezes mais conteúdo e 3 vezes mais Nintendo. Roda a vinheta! Antes de qualquer coisa, vamos bater um papo. Não esquece de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal. E além disso, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no Triplo N. E manda pros seus amigos, porque eu tenho certeza que você tem algum amigo nintendista que tá doido para saber quando vai ter algum F0 novo, se é que vai ter. E a gente vai começar falando de uma franquia que não é necessariamente da Nintendo, mas ela é exclusiva. E ela é da Monolith, que é meio que uma second party da Nintendo. E foi publicada pela Bandai Namco no primeiro jogo, no segundo jogo pela Nintendo. E esse jogo é Baten Kaitos. Baten Kaitos é um RPG lançado originalmente para o GameCube em 2003, desenvolvido pela Tri Crescendo e pela Monolith Soft, publicado pela Namco. Esse jogo conta a história de Kalas e seus amigos numa aventura num reino nas nuvens. O jogo é focado no conceito de Magnus, que são cartas mágicas que capturam a essência de itens espalhados pelo jogo. Ele foi desenvolvido especificamente para o GameCube porque a biblioteca dele não tinha praticamente nenhum RPG japonês. E ele foi super bem recebido pela crítica, tendo uma nota de 80 no Metacritic. E em 2006 ele recebeu uma continuação que na verdade é uma prequel, chamada Baten Kaitos Origins, e desde então a franquia está adormecida. Quando teve a transição do GameCube para o Wii, a Monolith deixou claro que não levariam o título da franquia para o Wii, preferindo focar em jogos como Disaster, Day of Crisis, que inclusive só teve um jogo, e Xenoblade Chronicles, que virou uma belíssima franquia que está até hoje por aí, agora no Switch também. Em 2008, um dos produtores comentou que eles estavam desejando produzir mais um título da série, quando chegasse o tempo deles. Já em 2010, o diretor Yasuyuki Hone falou numa entrevista que Baten Kaitos foi o jogo favorito dele de trabalhar, e comentou que estava trabalhando num projeto secreto, que acendeu um alerta para todos os veículos de mídia pensando: eita, vai vir aí um novo Baten Kaitos. E a gente não sabe nem o que era o projeto secreto. Em 2014, uma música de Baten Kaitos Origins apareceu no jogo Super Smash Bros. For Wii U. Já em 2015, o desenvolvedor Kensuke Tsukanaka contou numa entrevista que a série foi cogitada de aparecer em Project X Zone, que é um crossover entre jogos da Sega, Capcom e Namco. E nessa mesma entrevista, o Kensuke falou que é possível sim trazer a série de volta, mas com bastante pedido dos fãs para Namco, que, quem sabe, né, um HD Remaster, alguma coisa assim. Então será que Baten Kaitos volta? Se você é fã da franquia, então você já sabe o caminho. Temos o Twitter da Namco e a gente pode encher o saco deles até eles decidirem lançar alguma coisa. Mas se lançar, compra, porque é muito triste quando lançam um jogo que todo mundo pediu e ninguém compra. Então, vamos pro próximo jogo. A próxima franquia que a gente vai lembrar é um jogo que morreu, mas está vivo dentro de outros jogos. Sendo esses outros jogos um de corrida e um de luta. E por coincidência é uma franquia que fez 30 anos em 2020 e não recebeu absolutamente nada. Do que a gente está falando? Estamos falando de F-Zero. F-Zero nasceu em 1990 no Super Nintendo e foi um dos jogos de lançamento dele no Japão, junto com Super Mario World e Pilot's Wings. Ele foi desenvolvido e publicado pela própria Nintendo e em 2006 ele foi lançado no Virtual Console do Nintendo Wii. Em 2019 ele entrou na biblioteca de Super Nintendo disponível para assinantes do Nintendo Switch Online. F-Zero sempre foi muito elogiado pela criatividade das suas pistas e um estilo de gameplay muito mais acelerado, diferente dos outros jogos de corrida que rolavam na época, influenciando até outros jogos como Daytona USA e a série Wipeout. Os últimos jogos lançados da série F-Zero foram F-Zero GX para GameCube e F-Zero Climax para Game Boy Advance, sendo esse último lançado exclusivamente no Japão. O Captain Falcon, o personagem principal de F-Zero, é um dos personagens mais queridos do roster de personagens do Super Smash Bros. De toda a série, inclusive. Já no Mario Kart 8 do Wii U entraram 2 pistas de F-Zero, Big Blue e Mute City por DLC, o que mostra que a série está parada, porém não está morta. Essas pistas foram incluídas por padrão no Mario Kart 8 Deluxe do Switch.
A revista Edge, em 2012, perguntou para o Shigeru Miyamoto, sabe, criador de Mario, que também criou F-Zero, sobre um jogo futuro da franquia. O Miyamoto disse que F-Zero foi uma coisa espetacular para o tempo dela, e que na época, que era o Wii e o DS, não tinha aquela magia para fazer alguma coisa com F-Zero, que se for para fazer uma coisa com F-Zero tem que ser espetacular. Já em 2015, o site Nintendo Life reportou que no começo de 2011, a Nintendo da Europa procurou a desenvolvedora da série Burnout, a Criterion Games, para trabalhar no conceito de um novo jogo da série para ser apresentado na E3 do mesmo ano, junto com o Wii U, e lançar esse jogo durante a sua janela de lançamentos. Isso foi confirmado por um cofundador da Criterion, Alex Ward, e depois desmentido numa entrevista em 2019, na qual Ward comenta que foi contratado em e-mail informal de um representante da Nintendo recém-contratado que inclusive nem trabalha mais lá. Ele também adicionou que a Criterion Games jamais poderia desenvolver um jogo sem a autorização de sua empresa-mãe, a EA Games, e que ele mesmo não tem algum interesse na franquia. Então agora com o Switch, a Nintendo tem esse console com esse punch a mais que o Miyamoto falou, mas o aniversário de F-Zero passou em branco em 2020. Será que a Nintendo agora vai assumir Mario Kart como sua principal franquia de corrida e vai deixar F-Zero de lado só com a participação no Smash? Agora, a próxima franquia que está na plataforma Nintendo e não tem nada sendo lançado é um dos RPGs mais amados do Game Boy Advance, Golden Sun. Golden Sun é uma franquia criada pelos irmãos Takahashi, produzida pela Camelot Software Planning e publicada pela Nintendo, tendo 3 jogos: Golden Sun The Lost Age, lançados para Game Boy Advance, e Golden Sun Dark Dawn, lançado para Nintendo DS. A série em seus jogos originais, lançados em 2001 e 2002, contam a história do protagonista Isaac e seus companheiros do mundo de Wayward, tentando impedir que um grupo de anti-heróis liberem um poder misterioso chamado Alchemy no mundo. Já em Golden Sun Dark Dawn, se passa 30 anos depois e conta a história dos descendentes desses heróis dos primeiros jogos, tentando viver em um mundo que está se acostumando com a ideia de ter a Alchemy envolvida com ele. Essa série sempre teve uma grande recepção da crítica, tendo o primeiro jogo com uma nota 91 no Metacritic, e os 2 primeiros jogos vendendo mais de 1 milhão de unidades cada um. Os 2 primeiros jogos foram planejados como um único jogo, mas os produtores tiveram dificuldade de colocar todo o conteúdo em um único cartucho de GBA, então decidiram dividir o conteúdo em 2 jogos. Já o terceiro jogo foi lançado 8 anos depois dos originais, e não chegou a vender nem 1 milhão de unidades, diminuindo as chances de lançamento de uma continuação. A Camelot atualmente trabalha mais com jogos voltados de esportes da série de Super Mario, e o último jogo que eles lançaram foi Mario Tennis Aces, para Nintendo Switch. Eu não acredito que tenhamos muitas chances de continuação de Golden Sun, devido à história da série estar bem fechadinha, bem arrumadinha, com começo, meio e fim. E tem o fato do último jogo ter vendido bem mal. E principalmente, eu não vejo os produtores falando sobre como eles sentem falta de trabalhar nisso. Eu pesquisei, eu não achei nada, não achei nenhum produtor falando: nossa, Golden Sun podia voltar. Então, não temos conteúdo para ter nenhum tipo de especulação sobre isso. E o próximo jogo da nossa lista é um jogo que todo mundo quer uma continuação. Todo mundo espera, todo mundo que jogou os originais ama com toda a força, e nós estamos falando de Mother, ou Earthbound. Mother é um RPG de turnos criado por Shigesato Itoi em 1989 para o Nintendinho. Esse jogo só foi lançado no ocidente em 2015 via Virtual Console do Wii U, com o nome Earthbound Beginnings. Em 94, Mother recebeu sua continuação Mother 2 para o Super Nintendo, que recebeu o nome Earthbound no ocidente. E a continuação de Earthbound só chegou no Japão, com o nome Mother 3 em 2006 para Game Boy Advance. Essa continuação começou a ser desenvolvida para o Nintendo 64 com o nome Earthbound 64, mas devido ao acessório que ele era produzido, que era o Nintendo 64 Disk Drive, ter sido um fracasso comercial, o projeto acabou engavetado e sendo lançado só depois para Game Boy Advance. A Nintendo falou constantemente que o Bowser quer capturar a Peach, e assim que ele conseguir capturar ela, ele vai trazer o Mother 3 para o ocidente. Isso provavelmente foi uma piada, mas tem gente tentando entregar a Peach pro Bowser até hoje para tentar fazer esse jogo ser lançado. Sendo que o grande diferencial de Mother em relação a outras séries de RPG é que ele se passa numa época contemporânea, sendo um em 1980X, o 2 em 1990X e o 3 numa época não especificada depois do 2. Sendo esse jogo numa época contemporânea, as armas não são, por exemplo, espadas, escudos e cajados, e sim frigideiras e ioiôs.
E enquanto a série foi extremamente popular no Japão, nos Estados Unidos ela teve muito problema com venda no único jogo lançado nessa região. Parte desses problemas foi envolvendo o marketing. O jogo foi lançado com o slogan "This game stinks", esse jogo fede, em referência ao humor mais ácido e cru do jogo, o que afastou potenciais jogadores. Uma outra coisa que pode ter afastado potenciais jogadores pode ter sido o fato de que RPGs não eram tão populares no ocidente nessa época, e principalmente os poucos que eram populares sempre tinham essa coisa mais medieval e tudo mais. E Earthbound, como a gente falou, é um jogo contemporâneo. E ele ainda competiu com jogos como Chrono Trigger e Final Fantasy IV que foram lançados na mesma época. E no Japão teve uma coletânea chamada Modern 1+2, com os dois primeiros jogos, Modern 1 do Nintendinho e Modern 2 do Super Nintendo para Game Boy Advance. Já Ness, o personagem principal de Modern 2 Earthbound, é um fighter disponível em todos os jogos da série Super Smash Bros. E o Lucas, personagem principal de Modern 3, está disponível desde Super Smash Bros. Brawl. Como a gente ainda tem DLC para sair do Smash Ultimate, será que vai vir o Ninten, protagonista do Modern 1? Já o criador, Shigesato Itoi, considera que Modern 3 é o último jogo da série e não tem nenhum plano de criar um Modern 4, então infelizmente não temos muita esperança, mas a gente pode lutar e continuar lutando para poder ter Modern 3 localizado para o ocidente, até porque temos rumores de Game Boy Advance vindo para o Switch Online, então vamos ficar de olho. E agora vamos para o último item da nossa lista, a última franquia esquecida. Você gosta de Fire Emblem? Se você gosta de Fire Emblem, você já ouviu falar de uma outra série de estratégia também feita pela Intelligent Systems, chamada Nintendo Wars? Ou melhor, Advance Wars, que é como a grande maioria conhece essa franquia. É uma franquia que passou a maior parte da existência dela no Japão apenas e foi lançada em 1988. Era inicialmente conhecida como Famicom Wars, e algumas continuações como Game Boy Wars e Super Famicom Wars. Então por aí você consegue imaginar em qual console ela foi lançada. E é uma série que foi feita para ser um sucessor espiritual de Fire Emblem. Nessa série, o jogador faz o papel de oficial comandante de um país chamado Orange Star ou Red Star no Oriente. E na campanha single player era basicamente destruir o batalhão inimigo, tomar o QG inimigo ou fazer alguma coisa, alguma condição de vitória que era especificada no começo da missão. E é uma série que tem multiplayer desde o comecinho e é uma das principais características junto com o editor de mapas, o que faz com que a série tinha, de certa forma, um replay infinito. A Nintendo Wars, que também é um dos nomes da série, ela teve um spin-off no GameCube e no Wii chamada Battalion Wars, que em vez de ser um jogo de estratégia 2D, em turnos, como Fire Emblem passou a ser um jogo de estratégia 3D em tempo real. E o primeiro jogo a ser lançado foi o Advance Wars no Game Boy Advance em 2001. Foi o primeiro jogo da série no ocidente. No oriente, como eu disse anteriormente, foi em 1988 no Famicom. Continuando, o último jogo da série foi Advance Wars Days of Ruin, que foi lançado para Nintendo DS em 2008, inicialmente exclusivo para o ocidente. Porém, a partir de 2013, ele passou a ser uma recompensa do Clube Nintendo no Japão, no 3DS. E os jogos Nintendo Wars e Fire Emblem recebiam lançamentos alternados. Um Nintendo Wars, um Fire Emblem, um Nintendo Wars, Fire Emblem, até que o foco da Intelligent Systems da Nintendo foi todo para Fire Emblem. E em 2018, a Nintendo registrou a marca Advance Wars, cobrindo assuntos como programa de videogame, programa baixável de videogame, ou programa para smartphone. Será que vem aí um Advance Wars Mobile? E de acordo com um dos produtores de Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia, ele tem medo de que certos aspectos dos jogos modernos de Fire Emblem não consigam ser bem adaptados para Fire Emblem, como os relacionamentos entre os personagens. E um outro produtor do mesmo jogo disse que a série na verdade eu vou dizer as palavras dele. Vou ler aqui as palavras dele. A série Advance Wars é uma na qual pessoalmente tenho muito interesse. E ele também comentou que uma parte da sua equipe tem muito interesse em fazer um jogo de Advance Wars, e disse que, se tivermos alguma chance, é algo que adoraríamos ver. E aí, a vontade de fazer eles têm. Dinheiro para fazer, eles têm. Marca registrada para fazer mobile, eles têm. Será que vem aí Mobile Wars? Switch Wars? Bom, só esperar para ver. E vamos terminar o vídeo então. E essas são as 5 franquias esquecidas da Nintendo que a gente resolveu abordar nesse vídeo. Se você acha que mais alguma série está esquecida ou quer que ela volte, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu estou muito disposto a fazer uma parte 2 desse vídeo.
Além disso, deixa o like, segue o canal e clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui. Manda para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp e Telegram que você sabe que vão gostar do vídeo. Isso vai ajudar a gente muito. Obrigado pela força de todo mundo e até a próxima. Fui!